Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à Rede Pedagógica. Começa agora a programação de hoje, da sua, da minha, da nossa formação continuada. Semana Rede Pedagógica, o maior e melhor movimento de formação continuada de educadores do planeta. E a Semana Rede Pedagógica, na sua 17ª edição, está tratando da temática central cidadania na escola. E falar de cidadania é realmente muito importante. Ainda não falamos o suficiente, né? Porque senão nós já teríamos alcançado os resultados que gostaríamos de alcançar na qualidade da educação dos nossos alunos aqui no Brasil. Então, se a gente precisa falar mais a esse respeito, esse é o local ideal, rede pedagógica, onde a gente pratica a aprendizagem em rede, onde a gente constrói o conhecimento de forma colaborativa e de forma participativa. Muita gente está participando. Mais de 30 mil educadores já se inscreveram na Semana Rede Pedagógica. Indique também a nossa formação para os seus colegas e chame os seus contatos para participar das nossas transmissões ao vivo. É só clicar aqui, nesse aviãozinho que aparece no cantinho da tela do seu celular e enviar a transmissão para todos os seus contatos. No nosso mini curso de hoje, quem vai estar conosco é o professor Glauber Marinho e vamos falar sobre ética e direitos humanos. É claro que não teríamos como fazer uma formação sobre cidadania sem falar de ética e sem falar de direitos humanos. A questão da ética, gerais, ser ético e responsável. E a gente sabe que isso é bastante complexo, envolve uma série de questões, né? E que não é tão fácil assim, de fato, alcançar essa competência. Glauber, boa noite, seja bem-vindo. Oi, minha querida, boa noite, me ouve? Sim, perfeitamente. Me vê bem? Sim, sim. Eu não tô te enxergando agora. Não tá vendo a minha imagem? Não vejo. A gente pode tentar, se eu remover você da live e você entrar novamente. Mas você me Tá escuta certo. bem? Te escuto bem, mas não te Tá vejo. certo. Eu vou remover você da live, vou te adicionar novamente. Tá E se você estiver me certo. ouvindo bem, a gente segue dessa maneira, pode ser? Tá bem, combinado. Vamos fazer aqui, gente, esse ajustezinho e adicionar mais uma vez o professor Glauber na transmissão para que ele possa nos ver também, né? E não apenas ouvir, para que a gente possa aprender e estudar aqui utilizando todos os nossos sentidos. O Glauber é também professor em cursos preparatórios para concursos públicos, mentor de estudo para concursos públicos, e ele sabe do que eu estou falando, né? Aí dos nossos estilos de aprendizagem. Para a gente aprender mais e melhor, a gente precisa utilizar todos os nossos sentidos. E essa é uma máxima que você pode levar também para a sua sala de aula, quando você prepara, né, a sua aula para os seus alunos. Você precisa pensar nisso, não basta ouvir, não basta ver e ler, não basta apenas tocar, a gente precisa usar todos os nossos sentidos para aprender. Tudo bem, Glauber? Oi, minha gente, boa noite. Tudo bem? Assim tá ok? Continuo sem vê-la, mas eu acredito que vai ter que ser dessa maneira. Tudo bem. Vamos fazer assim, de olhos fechados, mas de ouvidos bem abertos, né? E com a cabeça mais aberta ainda, né, Glauber? Porque para a gente falar de ética e direitos humanos, não tem como ser diferente. Não dá para ser cabeça fechada, dá? Não dá, de jeito nenhum. Primeiramente, boa noite a todas e a todos. É um prazer, uma satisfação imensa poder estar aqui com cada um de vocês.
Eu espero que nós consigamos aqui ter um diálogo mais aproximado possível, levando em consideração a nossa ciência de formação, a pedagogia. Eu acredito que nós tenhamos aí a referência da educação para que essa conversa, né, conduzida aqui pela Érica, possa efetivamente te trazer bons elementos de reflexão, de ponderação, de análise, né, a respeito de ética e de direitos humanos e sua aplicabilidade no contexto escolar. E transcendendo o muro da escola, a gente consiga trazer os benefícios dessa perspectiva para a sociedade de maneira mais ampla, não só para os nossos estudantes, para os nossos estudantes, mas para seus familiares e toda a comunidade ali, o território de aprendizagem dessas crianças, desses adolescentes, que são inseridos em processos formativos, educativos, aos quais nós aqui como educadores somos os condutores, os mediadores, né? Aqueles que fazem a ponte, assim como a própria educação, na sua perspectiva, né, de integração, de inclusão, de possibilidade de reflexão sobre a complexidade do ser humano, faz uma mediação entre ética e cidadania, né? Como diz o Saviani, e já mencionei isso em outro momento, para que nós tenhamos, né, por intermédio da educação, uma cidadania ética e uma ética cidadã. Érica falou de sentidos aqui agora há pouco, né? Realmente eu acho que é uma pena eu não poder vê-la, porque nós temos aí, né, muitas questões lá na neurociências, trazendo para nós elementos assim que nós complementamos aquilo que já estudamos sobre formas de se aprender a partir de Jean Piaget, de Vygotsky, Vallon e tantos outros teóricos da educação, Paulo Freire, que quanto mais sentidos nós utilizamos aqui em processos educativos formativos, maior a probabilidade de consolidação das informações a partir da codificação delas, né, aumentando ali o nosso conjunto de informações sobre aquele elemento de aprendizagem, favorecendo efetivamente que isso traga mais sentido para esse processo, né? Já que para além da audição, da visão, do olfato, né, do paladar, a gente tem um tato, né, e esses sentidos interagindo. Eu sempre uso, Érica, já que você trouxe isso, a referência o que Piaget coloca para nós quando uma criança ela tem ali o costume de ter contato com um cachorro, com um gato, porque é um animal doméstico, e de repente quando ela vai para a parte rural ali daquela cidade, daquela comunidade, ela tem contato com o cavalo e acredita que o cavalo é cachorro porque tem a similaridade de ser um Claro. quadrúpede, né? Mas aí aquele adulto mais experiente, né, traz um novo elemento ali por seu campo semântico de significado de aprendizagem, fala, olha, isso não é um cachorro, isso é um cavalo, e gera um desequilíbrio, né, na Aham. aprendizagem daquela criança, fala, olha, mas o que é isso, né? Eu não O que está sabia que acontecendo, tinha né? alguma coisa de quatro patas que não era cachorro, né? E aí pegar nesse cavalo, né, sentir o cheiro desse cavalo, ver cavalos ali com várias cores, né, passear com esse cavalo, faz com que essa aprendizagem tenha muito mais significado do que simplesmente só ver a foto de um cavalo e falar, olha, isso não é um cachorro, é um cavalo. Mas enfim, eu já estou aqui conversando um montão. Eu passo a palavra para você, Érica, para a gente ter a condição dessa conversa e a gente tem o direcionamento que nós precisamos. Obrigada, Glauber. Olha, pode ficar tranquila, a tua imagem aqui, o teu áudio tá ok para todo mundo. E como todos os conteúdos da Semana Rede Pedagógica, essa live interativa está sendo gravada também. Vai ficar disponível posteriormente no canal do YouTube da Rede Pedagógica para quem quiser ver e rever os conteúdos. Gente, e o Glauber está aqui com a gente não por acaso, né? Ele foi escolhido a dedo, né? Porque ele tem know-how, ele tem expertise, ou seja, ele tem os conhecimentos e a experiência necessária para falar sobre esses assuntos. Ó, ele é especialista em docência superior e gestão de pessoas, licenciado em pedagogia pela Universidade de Brasília e atua como pedagogo em equipes psicossociais em processos de direito de família no Tribunal de Justiça no Distrito Federal e Territórios, o TJDFT. E lá ele ocupa o cargo efetivo de analista judiciário. O Glauber também é professor e mentor em cursos de graduação e pós-graduação, além de ministrar formações na área de educação, inclusive para magistrados, gente. Magistrados aí são juízes, olha só. O Glauber trabalha na Justiça Brasileira. Talvez você que esteja aí do outro lado da tela nem soubesse que é possível um
pedagogo trabalhar em um tribunal de justiça. Como é que é isso, Glauber? Conta pra gente. Pois é, Érica, eu atuo nessa frente de trabalho há mais de 16 anos. E eu te confesso que eu me inseri nesse processo de trabalho 2 anos após a formação, né, a licenciatura plena ali da Universidade de Brasília. E, de fato, era algo novo para mim lá naquele período, justamente porque nós tínhamos os concursos na área de pedagogia jurídica se iniciando, né? E eu ouço muitas pessoas questionarem, mas o que que um pedagogo faz, né, no judiciário brasileiro? Né? Ele faz atendimento à criança, ele atende criança de servidores, né, que estão em creche e tal. E o que é mais comum de nós termos é a atuação em educação corporativa, por meio de processos formativos, tanto de magistrados quanto de servidores, né? Paralelamente, eu fui conduzindo esse processo de participação como educador no Uhum. judiciário, inclusive na atuação junto a magistrados, mas o grosso da minha atuação ao longo desses anos em equipes multidisciplinares por quase 10 anos, com drogadição, pessoas que respondiam a processos por conta disso, e nos últimos 4 anos eu tenho atuado em processos de família, como você trouxe para nós, em processos de guarda ou pais que estão em conflito com a justiça, que querem, né, a regulamentação da guarda ou da convivência paterna ou materno-filial. E aí, obviamente, que essa experiência como pedagogo jurídico me aproxima muito da escola, porque o estudo psicossocial ele demanda do entendimento, né, do contexto familiar onde aquela criança se insere, né, e para nós termos acesso a algumas das informações que são trazidas pelos genitores, pelos pais, pelas mães, a fonte privilegiada de informação é a escola, principalmente a professora ou professor regente. É impressionante a atuação de professor regente no acompanhamento acadêmico escolar, de desenvolvimento de competências de crianças nas séries iniciais de ensino fundamental, quando nós comparamos com a segunda etapa do ensino fundamental, onde nós não temos a figura desse professor ou dessa professora, né? Então, muitos detalhes que eu percebo no atendimento, por meio de o contato com a criança inicialmente, para entender aquele contexto sociofamiliar, quando eu chego à escola e converso com esse professor ou essa professora regente, essas coisas ficam assim evidentes, porque eles sabem detalhes da vida daquela criança, Uhum. não só do ambiente escolar acadêmico, mas também fora dele, né? Porque é até Verdade. papel funcional nosso, quando identificamos como educadores no ambiente escolar alguma disfuncionalidade no desenvolvimento daquela criança, por exemplo, fazer o acionamento do Conselho Tutelar, que é outra instituição que trabalha em parceria conosco e faz com que a minha vida como pedagogo, né, se torne, assim, de certa forma, uma atuação de média e alta complexidade, porque nós acabamos por acionar diversas instituições da rede. Nós falamos com Centro de Referência de Assistência Social, nós temos que acionar os CAPS-ADs, o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, e outros de saúde mental, e tantas outras instituições que a rede nos possibilita fazer as intervenções para encaminhamento dessas famílias quando identificamos a necessidade de que haja desenvolvimento não só de habilidades parentais, mas também desenvolvimento no aspecto emocional, desenvolvimento no aspecto educacional, no aspecto profissional, né? E aí é por isso que direitos humanos também se tornou algo muito evidente na minha vida, porque todos esses problemas de infração de direitos, inclusive de desigualdade no aspecto variado da nossa sociedade, como gênero, etnia, raça, no aspecto de identidade de gênero, orientação sexual, isso tudo estoura lá para nós e nós precisamos, né, reconhecer essas pessoas como seres humanos, detentores de direitos e assegurar que esses direitos sejam assegurados a elas, mesmo no contexto de uma sociedade que tem muita inabilidade, muita dificuldade de lidar, né, com respeito à diversidade e com tolerância. Então, acabei já falando também um bocado, né, da minha atuação profissional, Érica, Tudo perdão, tá? bem. Não, mas parabéns, viu, Glauber? Que bom que no judiciário brasileiro nós temos profissionais como você, preparados, que se importam, né, e que realizam um trabalho de qualidade aí na promoção e na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Como disse a Simone,
que está participando aqui com a gente da Semana Rede Pedagógica, muitas das vezes, como você disse, Glauber, o professor sabe mais sobre a criança do que os seus tutores, principalmente em uma família que está vivendo esse tipo de conflito que você mencionou. A separação, né, do casal, dos pais e o processo de decisão dessa guarda, né? Se vai ser unilateral, se vai ser compartilhado. Olha só que legal, gente. Lá na justiça tem um pedagogo como o Glauber, que vai participar desse processo. E ao participar desse processo, para colher informações para essa tomada de decisão do juiz, ele recorre a quem? Ele recorre à escola, ele recorre ao professor. E ele está aqui elogiando, né, os professores do ensino fundamental 1, né, dos anos iniciais, porque como nós somos professores regentes, a gente conhece muito da vida do aluno. Infelizmente, a partir do Fundamental 2 e, consequentemente, no ensino médio também, como são muitos os professores, a gente não consegue conhecer tanto a história de cada um desses alunos, né, dessas crianças e adolescentes. Muito, muito bom, Glauber. E a tua experiência aqui vai ser realmente muito importante na condução desse conteúdo. A gente espera aprender com você. A temática do nosso minicurso é Ética e Direitos Humanos. Só esse título já daria uma pós-graduação, mestrado e doutorado. É muita coisa, não é, Glauber? É bastante coisa. E talvez a primeira a questão que nós podemos fazer, até para auxiliar as pessoas que estão aqui conosco, para se posicionar em relação a isso, geralmente, perguntaram a vocês qual a diferença entre ética e moral, e provavelmente vocês responderam a mesma coisa. Já passou por isso, Já. Érica, de te perguntarem qual é a diferença entre ética e moral? E aí a gente meio assim titubeando, eu acho que é a mesma coisa. Será que é a mesma coisa, pessoal? Ética e moral significam a mesma coisa, são conceitos que possuem características peculiares, e eu faço esse questionamento porque, sem entender essa distinção, dificilmente a gente vai compreender, por exemplo, a função social do cargo que nós exercemos, seja na iniciativa privada, seja no serviço público. Uhum. Então, pensar em ética, e é algo que veio aqui à minha vida a partir da atuação docente na iniciativa privada. A disciplina ética na administração pública surgiu logo no início da minha carreira como docente, como professor, e eu fui associando aquilo com a educação, com a pedagogia, que foi fazendo tanto sentido na minha atuação funcional, que é algo que há tantos anos, né, eu tenho me debruçado e tenho visto a importância e tem se tornado cada vez mais recorrente como um requisito, uma competência basilar para o exercício de atividades profissionais, inclusive na própria educação. Nós, como educadores, não temos, como pedagogos e pedagogas, não temos um conselho de classe, a profissão Isso regulamentada. que nos representa, né? Não Não temos conselho. temos. E aí isso faz com que nós não tenhamos um código de ética, né? Toda profissão regulamentada tem um conselho de classe, esse conselho de classe aprova um código de ética, e esse código de ética, ele dá um norte, uma referência para a nossa atuação, de modo a fazer com que essa prática funcional atenda a uma demanda social, né, e haja ali uma forma de comparar, de cotejar se o que nós apresentamos como exercício funcional, né, se alinha aos desejos, aos anseios sociais e a própria, o que a gente chama de deontologia, que são fundamentos do dever, são princípios norteadores de ação para os membros daquela profissão. E a gente compartilha disso de maneira universalizada entre todos os membros daquela profissão. Nós não temos Pode isso. dar alguns exemplos? Por exemplo, uma profissão que tem código de ética Sim, regulamentado. vou buscar uma profissão próxima a nós, por conta da psicologia da educação, que são os psicólogos e É psicólogas. mesmo. Eles possuem um conselho de Psicólogo classe, tem código de ética. têm código de ética. Por terem código de ética, eles têm alguns princípios que meio que são inquestionáveis entre eles e todos utilizam como referência. Os médicos É, têm também, também né? tem os assistentes sociais, né, contadores, dentistas, né, os profissionais de saúde, os enfermeiros, enfermeiras. Então, nós não temos isso. Tem no Congresso um projeto que está sendo encaminhado, inclusive os pedagogos e pedagogas jurídicas estão por trás disso, Legal. porque como nós temos uma atuação no judiciário brasileiro, muitas das vezes essa atuação, ela tem como amparo o conselho de classe. Como a gente não tem uma profissão regulamentada,
a gente às vezes fica meio à deriva, né? O que não acontece com os psicólogos e assistentes sociais. Então, essa é uma demanda da pedagogia jurídica, nós regulamentarmos a profissão, termos um conceito de classe, termos um código de ética, para que Uhum. nós exerçamos a profissão com dignidade, para Ah, aqueles que, obviamente, não têm um alinhamento, né? e seria muito importante também, né, para o pedagogo que está em sala de aula. Nossa, um código de ética, assim, de conduta, né? Seria muito, muito importante. Nós, da pedagogia jurídica, avaliamos que sim. Alguns profissionais da academia acreditam que não, que isso pode limitar, isso pode trazer alguns problemas para o exercício da prática funcional. E, quando nós falamos de conceito de classe, isso exige, né, uma vinculação a esse conceito. Entendi. Para não Tem que se ficar pagar uma restringindo a anuidade. autonomia, né, Exatamente. Glauber? Você paga uma anuidade e você não pode exercer essa profissão sem que você esteja, né, exercendo com a vinculação a esse conselho. Da mesma forma, obviamente, que você passa por processo administrativo, processo disciplinar, que pode trazer ali consequências para o exercício dessa atividade funcional, então existe receio por parte da comunidade pedagógica, né, de que nós tenhamos problemas em relação a isso. Porém, né, apesar de nós não termos um conceito de classe, um código de ética, nós temos na nossa formação a ética na educação. Nós temos muitos educadores, muitos teóricos que deliberam sobre essa postura ética no exercício da atividade funcional, né? Paulo Freire fala sobre isso exaustivamente e, em especial, os profissionais da pedagogia crítico-social dos conteúdos. Agora, como falar de ética na educação se nós não sabemos o que é ética, né? E se nós não conseguimos diferenciá-la da concepção da moral? Então, nós temos dois caminhos para fazer isso. No aspecto etimológico, e aqui nós analisamos a origem dessas palavras, ética e moral são coisas de origens distintas. A ética surgiu lá na Antiguidade Clássica, na Grécia, deriva do grego ethos, origem é do grego ethos, mas moral é do latim mos. Né? Então, as origens não são iguais, são origens distintas. No entanto, elas possuem significados, descrição de dicionário parecidas mesmo. Né? Por isso que às vezes as pessoas dizem que ética e moral significam a mesma coisa. Quando eu digo que são parecidas, é porque a gente está falando de costumes, hábitos, valores, tradições de um grupo, de uma sociedade, de um contexto, né? De uma coletividade. Só que isso daqui não é suficiente para a gente diferenciar a ética de moral, nós precisamos conceituá-las. Conceito nós fazemos a partir do momento que nós pegamos esse significado, damos um sentido a ele e aplicamos a um contexto. Qual é o contexto nosso? O contexto educativo, né? O ambiente escolar, os processos formais de educação, quando nós estamos falando de educadores profissionais. Então, como que eu vou aplicar, né, esse significado de ética e moral a este contexto escolar? Aí nós chegamos à filosofia. A ética é um ramo da filosofia e assim ciência se torna. Ética, ela é a ciência que faz uma análise sobre o comportamento humano no contexto de relações intersubjetivas, de relações coletivas. Então, quando eu falo de comportamento, nós estamos falando de moral. O que é moral? Moral é prática, é atitude, é o que nós fazemos neste contexto coletivo. Então, a moral ela é cultural, temporal, a moral varia conforme o momento histórico vivido, de acordo com a sociedade na qual sejamos inseridos. A moral ela é variável, dado seu caráter de subjetividade, mutabilidade. O que eu quero te dizer é que cada um de nós possuímos uma moral. Por quê? Moral é o nosso senso moral. E o que é o senso moral? É o conjunto de valores que nós carregamos, virtudes ou vícios. E Cada todos nós, a sua mochilinha da moral. cada um com a sua mochilinha da moral. Por quê? Porque esses valores eles vão sendo absorvidos por nós ou refutados ao longo das nossas experiências, no decorrer dos grupos aos quais nós nos inserimos. Em alguns momentos, nós podemos ter pontos de convergência, de conexão, porque, por Minha exemplo, nós mochila. podemos nos vincular à mesma religião, nós podemos participar do mesmo grupo escolar, nós podemos estar inseridos num mesmo bairro, numa mesma cidade. No entanto, é muito difícil que nós tenhamos, né, uma mochilinha que seja igual à da outra pessoa. Justamente porque nós temos um conjunto de valores positivos e negativos, virtudes e vícios, e eles vão se modificando ao longo do tempo. Eu vou te dar um exemplo. Eu Adorei, venho de ó. uma Pus família. até minha mochila aqui, ó. Gente, o Glauber tá falando, né, que a moral, ela é individual, ela é de cada um. Então, olha só, eu vou colocar na minha sacolinha, na minha mochilinha da moral,
as coisas que eu acredito, os meus valores, né? O que é importante para mim, os meus princípios, né? Aquelas coisas das quais eu não abro mão, que eu priorizo na minha vida. Então tem mais a ver com a minha história, né? Com a minha identidade. Não é isso? E Exatamente. pode ser que você tenha uma mochilinha com algumas coisas diferentes das minhas, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. É nisso que eu quero chegar, né? E tá tudo bem quando nós conseguimos ser tolerantes, reconhecermos a diversidade, respeitar essa diversidade e conseguirmos atuar, conviver de maneira harmoniosa numa sociedade que é múltipla, diversa, multicultural como a sociedade brasileira. O Tá. grande problema é quando a gente quer que a nossa mochilinha seja imposta à mochilinha do outro, né? Que o outro entre no Carregue a padrão da nossa nossa mochila. mochilinha, se adeque a uma coisa que da condição humana dele ele não consegue se adequar, né? Então, não é impor ao outro aquilo que é um conjunto de valoração para nós, é reconhecer a existência do outro nas especificidades do senso moral que ele possui diante da realidade dele que é peculiar e das experiências de vida que ele teve. Eu não posso querer impor a uma pessoa trans que ela necessariamente, né, seja uma pessoa cis, uma pessoa homoafetiva, que seja uma pessoa heteroafetiva, só porque eu quero, porque eu avalio o que é certo e errado com base no meu conjunto de valoração. Quando nós impomos ao outro aquilo que é uma realidade, que é condição nossa, de acordo com o Eduardo Pittar, nós vamos para o lado oposto do que a ética busca, que é o que nós chamamos de tirania ética. Quando nós temos tirania ética, nós eliminamos a tolerância, nós eliminamos o respeito à diversidade, nós tentamos homogeneizar o que não dá para padronizar. Então, como que nós Por vamos exemplo, padronizar? assim, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, a minha religião, a minha fé, com os dogmas e costumes e tradições da minha religião, eu ponho nessa mochilinha da moral. É Exato, isso? exato. Aí a gente tem um outro aspecto que são os princípios, que nós vamos chegar neles. Porque do conjunto de valoração, que é muito múltiplo, diverso, nós precisamos, para que não venhamos a nos dizimar como população, como humanidade, extrair uma essência, um ponto de interseção, um ponto de convergência, que é inquestionável, né? E aí nós vamos chegar na finalidade da ética. Então, no primeiro momento, eu quero que vocês entendam que moral cada um possui a sua. Determinados grupos possuem, né, a sua moral, determinadas sociedades possuem a sua moral. No entanto, pela história da humanidade, o desrespeito a essas realidades diversas fez com que nós tivéssemos barbaridades, como Inquisição, nós tivemos aí situações de totalitarismo, né, de ditaduras, de genocídios, de extermínio de determinados grupos sociais, justamente por ausência de tolerância, reconhecimento de diversidade e com capacidade de lidar harmoniosamente com o diferente, né, não só em pensamentos, em ideias, em comportamentos, em atitudes, em costumes e hábitos, assim como aconteceu aqui no Brasil quando nós falamos de povos originários, né? E o que geralmente acontece com povos originários, né? Quando esses povos são encontrados e não se encaixam numa perspectiva eurocêntrica, de etnocentrismo, né? De ver o outro na perspectiva daquilo que é realidade para nós. Então a gente vai lá e dizima, né? A gente desumaniza e dizima e está resolvido, eu tomo aquele terreno para mim e está tudo certo, porque eu me dei bem, eu tenho uma perspectiva de ganhar, ganha e perde, né? Eu ganho, o outro perde e está tudo certo, mas não é assim que a coisa funciona na história da ética. Tá. Hoje nós entendemos, então, que mesmo que você, Érica, tenha a sua mochilinha, eu tenho a minha mochilinha, a gente tem que pegar esses valores dessas diversas mochilinhas e colocar dentro de um caldeirão, misturar e extrair um ponto de interseção, que nós chamamos de princípio. Então, o que é o princípio? É aquilo que vai fazer com que nós tenhamos algo que é inquestionável para qualquer uma dessas pessoas, independentemente das realidades que elas vivenciam. Se a gente pensa, por exemplo, em administração pública, esse princípio inquestionável ou princípios inquestionáveis que são compartilhados, né, e não causam resistência, seriam o artigo 37 da Constituição Federal, que nós chamamos de princípios básicos da administração: legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência para quem está na docência pública. Agora, se nós estamos na iniciativa privada,
nós podemos pensar na perspectiva de direitos humanos do que nós chamamos de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uhum. Ali, os países signatários, e aí nós temos uns 200 países, né, eles extraíram a partir da Segunda Guerra Mundial. Olha só, vamos conversar aqui. Eu entendo que no seu país você tem essa cultura, no meu país eu tenho essa cultura, e ali nós temos outra. Por exemplo, aqui no Brasil, se pode andar de sunga, se pode andar de biquíni, É. mas em outro país não pode. É que a gente vai respeitar essas especificidades locais, regionais, sem que a gente venha se dizimar. Não, então vamos juntar tudo aí e ver o que, que é a essência. É igual teoria de conjunto lá na matemática, quando a gente, né, estudava ou quando a gente tem esse conteúdo a ser ministrado, a gente encontra aquele ponto de convergência, de interseção. Ali é o ponto que vai ser extensivo a toda a humanidade e que não vai causar, né, ou não deveria causar, infelizmente causa, quando a gente fala de Declaração Universal dos Direitos Humanos, há quem questione, né, que são direitos básicos. Agora, estando aqui no Brasil, onde se é mais permissível em relação a essa questão de investimento para praia, de piscina, e não é permissivo no outro, a gente tem que ter aqueles elementos que vão fazer com que, independentemente de cada uma dessas culturas que estejamos, como seres humanos, a gente consiga ter respeitada ou respeitados esses direitos, né? Então, em âmbito de humanidade, de maneira mais global, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E qualquer intencionalidade da ética ao se estabelecer esses princípios universalizados é fazer com que nós consigamos exatamente entender que existem especificidades, mas existe algo que é inquestionável, que é indiscutível e que não se pode dar brechas para que esse direito possa ser infringido, né? Então a gente E que pode é inegociável. inegociável, Que a né? Então se a gente maioria pensa das pessoas já discutiram e viram que, ó, não adianta. Mesmo que a sua opinião seja diferente, disso aqui a humanidade não pode abrir mão. Você pode dar um exemplo, Glauber? e não pode abrir mão nem das formas que aparentemente são sutis de tentar minar esses direitos. Aham. Recentemente eu assisti uma entrevista do professor Leandro Carnal e ele falou que historicamente essas barbáries que eu acabei de mencionar, elas começaram com um processo de chacota, de brincadeira, de tentativa de anulação no sentido de desumanização e inferiorização daquele que é foco dessa chacota, para que depois ele seja exterminado. Então, se a gente pensa na população negra, se nós pensarmos aí na modificação do pensamento ou da prática do que seria, né, uma perspectiva imperialista escravocrata, né, nós saímos daquela perspectiva de escravo por dívida e chegarmos a uma perspectiva de escravo por cor de pele. Esse processo começou primeiro com quem é o dominante, aquele que está dominando esse grupo, né, étnico-racial, veio e trouxe a ideia de que há aqui a figura de uma pessoa superior e de uma inferior. Estou desumanizando, eu estou inferiorizando. Depois a gente começa a criar uma tecnologia social de minar a imagem dessa pessoa por meio de estereotipias, por meio de processos de discriminação, né? E aí existe uma diferença entre discriminar e o preconceito. O preconceito está no campo teórico. Eu formo uma ideia, um conceito sobre uma pessoa, um grupo, eu estou no âmbito do preconceito. A partir do momento que a minha prática, aí eu estou entrando no campo moral, né? Que a minha prática, a minha ação, o meu comportamento, a minha atitude traz algo de negativo à pessoa que está discriminada, a gente entrou no âmbito da discriminação. Ou seja, a discriminação é a prática de um preconceito. Então, esses processos, por exemplo, daquilo que nós chamamos de racismo recreativo. Sabe quando o negro é gente? Quando você bate na porta, ele diz, tem gente. Né? Esse tipo de piada que eu ouvia na minha infância e hoje já não é mais permitido que façamos, não só porque a sociedade está compreendendo, ou deveria compreender, que isso é um processo de desumanização, impacta negativamente na pessoa que é inferiorizada, né? Isso mina o processo de formação de identidade de uma criança que é foco desse tipo de contato, né? De atitude. Mas também no aspecto legal, porque recentemente nós tivemos, né, a correlação do racismo recreativo com prática de racismo, né, se tornou o crime de racismo, e isso pode trazer os mesmos impactos no aspecto penal que o racismo compreendido como algo mais complexo, né, de exclusão,
poderia trazer. Então as pessoas falavam assim, ah, não é nada não, é só uma brincadeira. E quando Uhum. as pessoas negras começaram a questionar essa brincadeira, algumas posturas você tá de mimimi, é só uma brincadeira, isso não traz negatividade nenhuma para você, né? Nada de ruim no aspecto de vícios, erros, defeitos, de valor negativo, e traz, pessoal, traz. E aí, obviamente, que essa modificação se deu também com auxílio do direito da lei, da regulamentação, como eu disse, recente, mas houve um movimento do próprio movimento negro, né, para demonstrar que isso é impertinente e inadequado e que as pessoas que incorrem nessa prática precisariam ser responsabilizadas. Ou seja, por meio da moral, a gente pode trazer impactos na ética, assim como a ética pode trazer impactos na moral. E aí, só para a gente fechar a concepção do que seria a ética. Então, a ética é aquilo que nos possibilita, de maneira racional, pensar sobre o que acontece no mundo, analisar se aquilo está voltado para o bem ou para o mal e descrever que tipo de preceitos norteadores de conduta nós devemos ter para modificar esse comportamento e possibilitar harmonia nas relações intersubjetivas, né, nas relações entre as pessoas. Então, a ética está no campo teórico, ela é uma ponderação, ela é uma reflexão, ela é ciência. Desse modo, ela é objetiva, ela não é subjetiva como a moral, variando de pessoa para pessoa. Então, quando ela é objetiva, ela é descritiva, ela descreve o que a gente deveria ser e não aquilo que a gente efetivamente é ou faz, né? E no aspecto da escola, nós temos, né, instrumentos para refletir sobre as práticas, e se nós verificarmos que algo afeta determinado grupo de estudantes, nós precisamos analisar quais caminhos que nós adotaremos, né, de maneira compartilhada com aquela comunidade escolar, de modo a fazer com que essas pessoas sejam protegidas e tenham acesso aos seus direitos, assim como as outras crianças e adolescentes que não estão naquele grupo, que não passam por situações de discriminação, conseguem ter acesso a esses direitos, né? E a ética do educador, a ética da pedagoga, a ética do pedagogo é uma ética vinculada a direitos humanos, porque é muito complexo que nós pensemos numa ética que não leva em consideração essas especificidades. Porque pensar numa ética única é pensar na imposição Sim. de um direcionamento de princípios único, e isso vai fazer com que nós cheguemos naquele pensamento de tirania ética novamente, como eu mencionei. Puxa vida, olha, gente, então é inegociável e é algo objetivo, é o que a gente está aprendendo aqui com o professor Glauber Marinho nesse mini curso que é intitulado Ética e Direitos Humanos, que faz parte da programação da 17ª Semana Rede Pedagógica Cidadania na Escola, uma formação gratuita e com certificação gratuita, na qual você pode se inscrever no endereço rpead.com.br. E Glauber, se é objetivo, se é descritivo, se diz respeito ao comportamento, pode ser ensinada e pode ser aprendida, né? Claro, ética como ciência pode ser ensinada, desenvolvida, estimulada em qualquer momento da sua vida, em qualquer contexto onde você se insira e não se restringe ao aspecto formal. Algumas vezes eu vejo as pessoas falando o seguinte, quanto mais educação formal a pessoa possui, mais ética ela demonstra. Não necessariamente. Nós temos pessoas não alfabetizadas, não passaram por processos formais de educação e demonstram uma vocação para a coletividade muito maior do que pessoas com pós-doc. Então, veja bem, eu quero te afirmar que a ética, ela possibilita a nós fazer a sobreposição dos interesses coletivos aos interesses particulares. A ética nos direciona a um entendimento de relações coletivas, intersubjetivas, de relações interpessoais altruísta e não egoísta. Quando eu tento impor ao outro, como eu já mencionei, ou quando eu tento fazer com que as minhas vontades, os meus desejos sejam alcançados, atendidos a todo custo, independentemente de qualquer impacto que isso venha a causar, eu tenho uma postura que, para a filosofia, é considerada como uma postura antiética. E o que é a postura antiética? A postura contrária à ética que nós defendemos. E qual é a ética que nós defendemos, né, no contexto social, no ambiente escolar, na administração pública, em qualquer esfera de relações humanas? Nós vamos defender exatamente que tenhamos relações humanas harmoniosas. É o que é esperado numa sociedade civilizada.
Então, se nós esperamos uma relação humana que seja harmoniosa, seja no local de trabalho, na família, na escola, no grupo religioso que eu faça parte, nós vamos ter acesso a direitos, mas também nós precisamos cumprir com deveres. E é por isso que nós conectamos a cidadania à ética, porque falar de ética pressupõe que nós entendamos a diferença entre direitos e deveres, entre obrigações e liberdade. E o uso da nossa liberdade, ele não é a todo custo, de qualquer modo, de qualquer forma, atendendo de maneira egoísta aquilo que nós pretendemos. Nós precisamos entender que essa liberdade possui limitações justamente por conta dos deveres que são atribuídos a nós como cidadãos, como cidadãos. Uhum. Então, se eu simplesmente só quero ter acesso aos meus direitos, aí Ah, entra naquilo que manhã falava, só vem a nós o orçamento que é bom nada, né? Só quer receber o que é só positivo, vinde mas cumprir a com o mim, que é né? obrigação não quer. Ai, não, né? Tem muita gente assim, hein, que só quer, só vinde a mim, mas pro outro nada. É, aí não. Nada, né? E aí eu só quero os meus direitos, mas eu pouco me importo se o outro está tendo acesso a esse direito, né? Eu É. quero que o outro cumpra com seus deveres, mas eu não faço uma análise, né, do cumprimento dos meus próprios deveres. E só para amarrar, Érica, eu lembro de uma situação que aconteceu de uma realidade que é nossa, aqui Tá. do Distrito Federal, de uma região administrativa do DF, Águas Claras, em que se testou a honestidade da população por meio de freezers com picolés que eram colocados nos condomínios, e as pessoas poderiam, né, ir lá, pegar o picolé e fazer o Ah, pagamento. Não tinha quem cobrasse, né? já vi esses freezers de picolé. Ih, vou passar Já viu? vergonha agora. Eles sumiram. E sabe por que que eles sumiram? Aham. Porque a ideia era exatamente avaliar a vocação para a coletividade. Eu estou falando de ética, né? Da própria população. Nós estamos falando de uma região administrativa aqui do Distrito Federal, pessoal, que as pessoas têm alto poder aquisitivo, têm alta formação acadêmica, porque um grupo formado, né, majoritariamente por servidores e servidoras públicas, ou seja, passaram em concursos públicos, possuem uma formação, né, de nível superior ou de pós-graduação, e isso não foi suficiente para que as pessoas desenvolvessem o hábito de vocação para a coletividade. Os empresários tiveram que retirar esses Tirou. freezers ali dos condomínios, porque o prejuízo foi surreal, Grande. foi absurdo, e essa é Testaram uma a prova. honestidade, né, das pessoas. Como? Ou a ética, né? Falei que testaram a honestidade das pessoas, ou a ética, né? Isso, a Justamente. honestidade é uma virtude, é um valor positivo, né? E quando a gente fala de ação, comportamento que nós exercemos nesses Tá. contextos coletivos, sempre nós pressupomos que essas pessoas estão concretizando suas virtudes ou seus vícios, Hum, seus valores positivos ou seus valores negativos. Se o meu comportamento consolida uma virtude, uma qualidade, há uma grande probabilidade que a minha conduta moral seja voltada a um princípio ético, ou seja, um princípio universal que é defendido de maneira mais global, de forma mais constante, perene, por um período de tempo mais extenso. uhum. Agora, se eu tenho um comportamento, por exemplo, o professor que frauda, né? O deputado que engana, o professor que finge executar suas atividades As funcionais. pequenas coisas, né, Glauber? Sim, jogar lixo no chão, furar o sinal vermelho, receber dinheiro a mais e não devolver, achado não é roubado, perdeu quem relaxado, me dei bem, brasileiro, espertão, né? Esse tipo de atitude está demonstrando um vício, um erro, um defeito. Toda virtude possui sua sombra. Ao lado de uma qualidade, nós temos um defeito. E compete a nós refletirmos sobre as decisões que nós vamos tomar e verificarmos se há um alinhamento entre o que defendemos e o que executamos, né? Quando nós falamos de ética, há duas características que são essenciais, que é a coerência e a universalidade. O que é coerência? Alinhamento entre o que eu defendo, o que eu penso, o que eu digo, o que as pessoas devam fazer ou o que eu efetivamente deveria fazer, e a Hum, prática, o que eu efetivamente faço, né? Então, lembrei por exemplo, de nós... outro ditado. Faço o que eu Qual? digo, mas não faço o que eu faço. Pois é. Aí, nós podemos trazer para uma realidade nossa que é combate à corrupção, que é essencial para que tenhamos, né, uma sociedade mais justa, mais equânime. Agora, muitos de nós que lutamos para combater a corrupção, nós íamos em manifestações, ou ainda estamos indo,
a essas manifestações. E quando nós vamos embora, o local onde nós nos manifestamos, como é que fica, Érica? Sujo. Eu que Imundo. trabalho na educação ambiental, que diga. Pois é, aí eu Imundo, te onde pergunto, passa gente, que coisa horrorosa, né? há coerência entre o que eu defendo, que é o combate à corrupção, com o que eu faço, porque eu estou combatendo a corrupção, exercendo um ato de corrupção. Ah, professor, não é corrupção. O que que é corrupção? Erro, defeito, vício. Então, se eu jogo lixo no chão, é um vício. Né? Se eu não tenho uma preocupação com a coletividade, é um vício. Né? Então, a gente pode complementar isso até com a concepção de política. Nós estamos num momento muito doido que as pessoas, quando se fala em política, acham que é política partidária. E política, em sua concepção ampla, é política como ato decisório. Veja bem, olha o que que você diz quando dá 10 horas e seu som está ligado. Se você tiver vocação para coletividade, se for uma pessoa ética, que pensa nos impactos das suas ações, nas pessoas que estão convivendo com você, que estão à sua volta, você diz o seguinte: eu vou desligar o som, porque isso vai prejudicar, né, os meus vizinhos, a minha vizinhança, as minhas vizinhas, e por conta disso, né, por política de boa vizinhança, ou seja, eu quero ter uma relação harmoniosa com as pessoas que moram aqui ao meu lado. Então eu vou desligar o som. Então perceba que fazer política é tomar decisões em contextos coletivos. Se eu tomo uma decisão que impacta positivamente nessa coletividade, eu faço política. E Sem aqui eu não estou ninguém falando de política pedir, né, partidária. Glauber? Não precisa ninguém ir lá Exatamente. pedir. É nesse ponto que a gente chega na ética. A Ai, ética gente, nos favorece eu o conheço gente que desenvolvimento. não faz, não. A ética nos favorece o desenvolvimento de autonomia, Érica. É o uso da liberdade com responsabilidade. E aí um exemplo para se compreender isso tem gente que só não buzina no hospital porque vê a autoridade de trânsito e tem medo da notificação. Nós chamamos isso de heteronomia. O que é heteronomia? É quando algo externo a nós determina o que nós devemos fazer para que nós consigamos aquela harmonia que eu mencionei. Sim, Tem gente tem que não gente, precisa de algo externo. Tem gente que não já tem precisa. dentro de si, autonomamente, a consciência do seu dever de fazer o que é certo para que haja essa harmonia. Então, eu, por exemplo, aprendi que não se deve buzinar em hospital porque vai prejudicar a saúde das pessoas. Tá. E não buzino. Isso Eu, aprendi em eu casa. faço porque eu sei que é o certo, eu aprendi, eu acredito, eu gostaria que as outras pessoas fizessem também. Ninguém precisa me multar, ninguém precisa me Não, obrigar, né? Eu faço porque eu quero fazer. É uma exatamente. decisão, né? Ser ético é uma decisão que a gente toma, não é? Depende do caráter de cada um. Eu tenho como obrigar alguém a ser ético? Ah, não. Não, porque depende de processo de autonomia. Livre, responsável e consciente escolha. Então, eu faço o que eu devo fazer porque eu sei que é o certo, independentemente da lei. Eu respeito a lei. Só que a Uhum. lei, ela é externa a mim. Ela é heterônoma, ela é impositiva. Então, quando eu disse que moral pode impactar na ética, ética na moral, assim como a lei pode impactar nas duas, eu não estou querendo dizer que elas são hierárquicas ou que uma tem sobreposição em relação à outra. Eu quero te dizer que elas são interdependentes. Porque existem leis que são imorais, existem comportamentos que são antiéticos, né? Mas o meu comportamento, sendo repetido de geração a geração, pode influenciar não só na mera execução e reprodução desse comportamento, mas uma reflexão sobre ele. Tanto no aspecto positivo quanto negativo. Aqui eu estou falando de moral, e quando eu reflito sobre esse comportamento, eu estou falando de ética. A lei pode, no primeiro momento, né, trazer um caráter de imposição, de heteronomia, mas a partir do momento que você vai observando os resultados que aquela lei traz, você diz, olha, realmente isso aqui é melhor para a coletividade. Então eu vou fazer não porque a lei está me determinando, eu vou fazer porque eu sei que é correto. Cinto de segurança, né, quando nós tivemos a obrigatoriedade de cumprimento do que a lei já determinava. E aqui no Brasil a gente tem isso, né? Lei para fazer cumprir lei. Justamente porque a nossa vocação para a coletividade, Érica, é muito baixa. E É, aí a gente tem razão. vai fazendo lei para ter o cumprimento de uma lei que já existe. Entende? Então, lá no cinto de segurança, no primeiro momento, as pessoas tinham medo da infração de trânsito, né, da notificação e da multa.
Posteriormente, com os estudos que nós tivemos de diminuição de acidentes graves, de morte no trânsito, né? Quantas crianças que sobreviveram a acidentes justamente porque possuíam o cinto de segurança e faziam uso dele, da cadeirinha. Isso fez com que as pessoas refletissem. Quando eu reflito, pondero, analiso, eu entro no campo ético sobre determinado comportamento. E a partir dessa reflexão, as pessoas se conscientizaram e formaram autonomia sobre esse comportamento e falaram: eu não preciso da lei, eu sei que é o certo a fazer. E hoje, muitas pessoas automatizaram esse comportamento, elas nem cogitam, né, dirigir seus carros, conduzir suas famílias de locais a locais sem que todos estejam seguros. Porque elas compreenderam, né, que é para o bem de todos, para o bem delas próprias. E até se a lei deixar de existir, a gente pode continuar usando o cinto de segurança, quem sabe, né? Eu gostaria que fosse assim, né? Esse nível, né, de consciência que a gente adquiriu até aqui. Gente, olha que papo legal. Às vezes você ouve falar assim, ai, vamos falar sobre ética e filosofia e pensa, ai, que assunto difícil, chato. Mas tá vendo como não é, gente? Quando a gente tem um professor que conhece, que sabe, que tem didática, como o Glauber, que está aqui com a gente, todos esses assuntos ficam mais leves, né, mais interessantes. Eu estou vendo aqui nos comentários, Glauber, que o pessoal está adorando, te elogiando bastante. Por quê? Porque você consegue trazer um tema que aparentemente é muito teórico para esse campo da prática, do dia a dia, né? E a gente está vendo aqui que a ética está em todas as coisas, ou pelo menos deveria estar, né? No nosso cotidiano, no nosso comportamento. E por falar mais uma vez em comportamento, que é algo que pode ser modelado, aprendido, ensinado, eu gostaria de ler aqui o que a BNCC fala sobre a ética, gente. Lá nas competências gerais nós temos, responsabilidade e cidadania, que é o tema da nossa formação. E essa competência ela é definida da seguinte maneira: agir pessoal e coletivamente, olha o que o Glauber falou, individual e coletivo, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos. A gente falou de princípios, né? Democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Olha quanta palavra bonita. A gente falou sobre tudo isso, né, Glauber? Democracia, responsabilidade, ética, inclusão, sustentabilidade, solidariedade, não é verdade? Pois é. Eu te disse que a ética chegou a partir do momento da prática docente e direitos humanos se tornou assim, muito latente, muito evidente por meio da pedagogia jurídica e das temáticas que a gente lida ali, né? Então eu falei que trabalhei com drogadição, que trabalho com guarda, mas eu já trabalhei também no núcleo de audiência de custódia, onde a gente tem acesso à violência de gênero, violência doméstica contra a mulher, violência doméstica contra crianças, né? Lei Henri Borel, né? Que é violência contra a criança no seu ambiente domiciliar. Nós temos também a questão de abuso sexual, né? Então, são temáticas que, quando você conecta os achados científicos, né, à prática cotidiana da nossa sociedade, em especial no que acontece naqueles pontos de convergência com a educação formal, com a escola, é chocante, né? 80%, minto, 9% dos casos de estupro ocorrem, de acordo com o Anuário da Violência, na rua. Isso me faz afirmar que mais de 80%, 86% e alguma coisa, desses estupros ocorrem dentro de casa, por pessoas da família ou por pessoas de confiança da família. Nossa. Então, olha que dado alarmante. Né? Enquanto nós, quando eu falo de direitos humanos e a gente traz os achados científicos, os resultados das pesquisas de doutorado, de mestrado, eu, há algum tempo, tenho participado como aluno especial do mestrado em Direitos Humanos da Universidade de Brasília.
O que que me mobilizou, o que que me fez buscar a academia para poder aperfeiçoar a minha prática como pedagogo jurídico? Foram os recorrentes casos de crianças e adolescentes com muitos indicativos, né, de que se vinculavam a futuras pessoas homoafetivas, muitos indicativos de crianças e adolescentes trans, né? Alguns já estavam, por exemplo, com bloqueio hormonal por conta da puberdade, a família já tinha essa instrução e esses adolescentes já haviam passado por esse processo. E eu comecei a querer instrumentos para saber abordar, saber lidar, né, com essa realidade, essas especificidades desses seres humanos, né, que possuem, são detentores de direitos e que precisam ser respeitados em suas especificidades em todos os espaços que eles transitam, né, ou elas transitam. Então, eu fui para a Universidade de Brasília, em especial no Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares do Programa de Direitos Humanos, porque lá eu teria, como discente, como aluno, contato, por exemplo, com uma aluna travesti. Eu estudaria com uma aluna trans. Eu estudaria com diversas pessoas homoafetivas que estão alinhadas a esse movimento, assim como estudaria com a mulher preta, retinta, que traz as suas especificidades e suas dificuldades, que são muito maiores do que a minha como um homem pardo, né? Então, a gente está falando de interseccionalidades. Essas interseccionalidades, elas precisam ser consideradas, compreendidas, assim como as questões de gênero que deflagraram lá no meu trabalho, e eu precisava compreender como lidar, por exemplo, em processo de guarda, de pais que simplesmente querem uma guarda compartilhada ou querem uma guarda unilateral porque querem se eximir de pagar pensão, que alegam que a prestação alimentar é utilizada pela mulher, R$ 200, para fazer plástica, que alegam que a mulher não gerencia bem esse dinheiro. Então, numa perspectiva bem egoísta sobre a própria dinâmica, né, do seu filho, da sua prole, quando são muitos, a gente chama de fratria, né, que é esse conjunto de irmãos numa mesma família, de mesmo par parental, enfim. Então, chegando no programa de direitos humanos, eu fui evidenciando o quanto que é importante a gente reconhecer o outro pelas suas especificidades e pelas experiências que às vezes só eles conseguem dimensionar os impactos que situações de estereotipias e preconceitos podem acarretar. Por exemplo, né, com educadoras, educadores, mães de pessoas travestis, eu cheguei a fazer algumas associação entre os dados, né, que eu acabei de mencionar. É, há um percentual elevadíssimo de travestis que tem problemas no trato urinário por conta do que nós moralmente e religiosamente colocamos como empecilho para uso de banheiro por parte desse ser humano. Ou Uhum. seja, se eu sou uma pessoa travesti, eu não posso usar o banheiro masculino porque há uma grande probabilidade de ser estuprada ou de ser violentada, né? As mais variadas formas de violência. Se eu uso o banheiro feminino, as meninas, e inclusive o corpo docente, de acordo com as pesquisas, como eu acabei de mencionar, vão alegar que ela, como travesti, não pode usar aquele banheiro feminino porque ela vai estuprar as meninas. E aí Aí perceba que o fica, senso a comum, pessoa fica no limbo da sociedade. pois é, esse é um grande problema da pessoa travesti, né? Que banheiro utilizar, né? Assim, o entendimento de direitos humanos é que a pessoa tem que utilizar o banheiro pelo qual ela se identifica no aspecto do seu gênero, né? Então, se é uma pessoa travesti, se identifica com o gênero feminino, ela deve usar o banheiro feminino e, juridicamente, a gente tem caminhado para esse entendimento. Por quê? Porque a justiça e nós, como educadores e educadoras, não podemos ter na prática do nosso cotidiano uma referência religiosa e moral. Lembra que a moral ela é subjetiva de pessoa Isso para é pessoa, mas nós estamos no individual, né? contexto coletivo. Uhum. E no contexto coletivo, numa perspectiva ética, o que que a gente vai utilizar como referência para gerir a nossa prática docente? As evidências, né? E eu acabei de te dizer que 86% das pessoas estupradas, né, e boa parte dessas pessoas são meninas. Quando eu digo meninas em tenra idade, essas pessoas são estupradas dentro de casa ou por pessoas de confiança da família. E aí nós pegamos os dados e vamos verificar qual é o percentual de travestis que estupraram meninas. É um dado irrisório. Então a gente parte de um senso comum
para potencializar a discriminação, para desumanizar a pessoa por conta de uma especificidade que ela possui no aspecto de identidade de gênero, orientação sexual, e nós naturalizamos isso, perpetuamos essa violência por conta de uma referência que é moral, que é subjetiva ou muitas vezes religiosa. E aí, qual é o nosso papel como educador numa situação como essa? É validar, deixar que perpetue, que continue dessa forma, né? Infringindo direitos, né, de uma minoria, e quando eu digo minoria, não é em quantidade de pessoas, é em restrição ao acesso a direitos, né? Então, eu falei aqui de pessoas Nosso negras, no papel aspecto racial. é uma responsabilidade muito grande, né, Glauber? Gente, vocês viram só que legal! O Glauber está falando de assuntos difíceis, que a gente às vezes nem quer conversar a respeito, porque a gente chama de assuntos espinhosos, né? Que trazem aí muito conflito por diferentes pontos de vista e de opinião. Mas quando a gente se pauta pela ética, né? E como educadores devemos nos pautar pela ética, tudo fica mais fácil até de ser solucionado e resolvido. Esse é o mini curso Ética e Direitos Humanos, na Semana O, Pedagógica Cidadania na Escola com Glauber Marinho. é, E a nossa live está desculpa, terminando. desculpa, mas deixa eu só eu fechar aqui, porque quando eu utilizei a palavra irrisório, é o percentual de Aham, pessoas travestis que isso. estupram meninas, Ou tá certo? Isso que eu chamei seja, de o irrisório, é o maior dado, o risco não está percentual. neles, né? Na verdade, está dentro Não, de não. casa. O risco de estupro está dentro de casa, e isso de acordo com o Anuário da Violência. Sem contar que nós temos subnotificação. E Uhum. aí, muitas das vezes, essa mesma pessoa que diz que a travesti é que vai estuprar a menina no banheiro, né? Quando ela faz uso do banheiro feminino, são pessoas contrárias, por exemplo, à educação sexual na escola, que é um direito humano, né, de toda criança. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, perceba que quando você vai conectando os dados, é senso comum acreditar que a travesti estupra meninas, mas não é senso comum, é evidência, 86% desses estupros ocorrem dentro de casa. Não necessariamente por um Educado familiar, dentro, né? mas também por pessoa de confiança dessa família. Então, é nesse ponto que a gente faz uma pesquisa, inclusive tem a necessidade de nós termos referências éticas para que essa pesquisa seja aprovada, seja validada. E essa referência ética é a vocação para a coletividade, o respeito ao ser humano e a análise coerente dessas informações para que nós não venhamos a validar senso comum, posicionamentos morais, religiosos, que trazem impactos muito negativos para a sociedade, inclusive Uhum. com a ausência de educação sexual para que a criança identifique que está em contexto de estupro, né, de abuso sexual, fazendo com que nós validemos esses comportamentos justamente por não termos aí uma conexão entre todas essas informações, prezando-se pelo bom funcionamento social, pela harmonia das relações intersubjetivas. Acabamos, né, Érica? Eu falei um Olha, bocado. acabou, na verdade, o tempo, né? Porque a gente poderia ficar conversando aqui muito mais sobre isso. Tá vendo, gente, como é importante? E aqui na rede pedagógica não tem assunto proibido, não, né? Não tem assunto proibido. Para resolvermos as questões da sociedade, a gente precisa falar sobre elas, né? E o Glauber está falando aqui não com base na opinião dele, mas muito amparado aí em estudos, né? Em pesquisa, na lei. Então, assim, gente, essa live é para ficar para a história. Você pode compartilhar esse conteúdo aí com os seus amigos, com os seus contatos, porque eu tenho certeza que vai enriquecer a visão de mundo dessa pessoa. E tudo bem que você não concorde conosco em todas as coisas, mas aqui na rede pedagógica a gente também tem princípios que são inegociáveis, porque a gente se pauta pela ética e a gente acredita sim em uma educação, né, baseada aí nos direitos humanos. É por isso que a gente vai colocar lá no curso para vocês, na trilha de aprendizagem,
um documento muito importante, que é o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Se você não conheceu, vai ficar conhecendo, e eu tenho certeza que ele vai servir de referência para você aí aperfeiçoar seu plano de ensino e os seus planos de aula. Vou ler aqui, Glauber, alguns elogios que você recebeu pela sua explanação. Muito obrigada, Glauber, muito bom. Quero seguir esse professor maravilhoso. Quanto conhecimento, ótima palestra. Queria trabalhar com o Glauber. Ó, Glauber, tá ganhando até colega de trabalho aqui. Excelente. Essa live nunca deveria acabar. Ele fala maravilhosamente sobre o tema, gente. Eu sou suspeita para falar. Glauber é também um grande amigo. Muito obrigada, Glauber. Te admiro muito. E estou muito feliz de ter você aqui participando com a gente. Que bom que você está no Judiciário contribuindo, né, com a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, né, dessas minorias também, como você citou. E que bom que você faz parte da rede pedagógica. Ô, minha querida, agradeço imensamente. É sempre um prazer conversar contigo. Nós que nutrimos aí uma relação há anos de amizade e eu espero que permaneça assim, porque é tão produtivo quando a gente compartilha aqui os nossos pensamentos, nossas opiniões. E agradeço a você, Edivaldo, da Rede, por ter possibilitado que nós fizéssemos isso de maneira coletiva, né? Eu até brinquei com o Érica anteriormente ao início da live, de que a gente já faz esse tipo de conversa no nosso cotidiano, Gente, né? A gente as compartilha nossas dessas conversas são assim. informações, Vocês iam adorar participar. a gente compartilha, um questiona o outro, a gente traz ali esses dados que eu mencionei, a gente já compartilhou em outros momentos, né? Trazendo aí uma reflexão para nós, como educadores, e para nossa prática, cada um na sua esfera de atuação. E que bom, Érica, ter podido, né, estar aqui durante essa hora, acho que passou um pouquinho de uma hora, para a gente, com tantas outras, mais de 400 pessoas, a gente compartilhar dessas conversas que a gente habitualmente faz e faz com muita simplicidade, né, Érica? Assim, com muita naturalidade, se tornou um hábito na nossa vida e eu espero que esse tipo de conversa se torne habitual também para qualquer educadora, qualquer educador, né, que tenha como referência na sua prática educativa a ética, né, a cidadania, direitos humanos, pleno exercício dessa cidadania no Estado Democrático de Direito e que consiga, né, reconhecer as especificidades de sua realidade, de seu senso moral, de seu conjunto de valoração, sem querer impor isso às outras pessoas com as quais venha a conviver, né? Porque, como eu disse, e vou fechar novamente com ele, já mencionei algumas vezes, e Demerval Saviani, né? Nós precisamos, por meio da educação e por meio de uma prática funcional, uma prática como educadores profissionais, promover uma ética cidadã e uma cidadania ética. Um abraço. Adorei. Ética cidadã e cidadania ética. Anota aí que é para você usar também. Aqui a gente também está ampliando o nosso vocabulário, né? Não só o nosso repertório e conhecimento, mas também o nosso vocabulário. Para a gente aprender a falar bonito, assim como o professor Glauber. Sigam o professor Glauber nas redes sociais. O arroba dele é glaubermarinho_. O underline é no final, tá? Glauber Marinho. Eu vou aproveitar a presença dele para a gente fazer aqui uma foto. Vou pedir a todos os seguidores da rede que façam um print da nossa imagem e coloquem nos stories do Instagram de vocês. Vocês marcam @rede pedagógica, porque eu vou lá curtir, e marquem também o professor, @Glauber Marinho, underline no final. E eu vou dar uma sugestão de texto para você escrever nesse story. Você escreve assim, ó: ética e direitos humanos não são mimimi. Porque não é mimimi, não. A gente está falando de coisa séria, seríssima. Vamos lá para nossa foto? Glauber, sorria. Gente, faz o print, hein? Pronto, e de novo, para quem perdeu o time, a gente vai sorrir mais uma vez. Vocês fazem uma foto bem bonita, coloca nos stories, marquem os dois perfis para a gente curtir e interagir com vocês. Olha o passarinho. Obrigada, Glauber. Foi sensacional. Um abraço, querido. Muito obrigado. Tchau.
Ai, que pena, né, gente? Estava bem legal mesmo essa conversa. Me surpreendi e aprendi muito. Aprendi muito hoje com o Glauber, né? Principalmente nessa diferenciação dos conceitos. Às vezes, ali na correria, a gente vai pelo senso comum, a gente se confunde, usa até de forma errada esses conceitos, né? De ética, moral, princípios. Aprendi bastante, né? Foi muito legal. E o conteúdo dele não terminou, não, tá? O Glauber gentilmente gravou 2 videoaulas para vocês que nós vamos liberar oportunamente aqui na programação da Semana Rede Pedagógica. Essa live vai ser encerrada agora, você vai poder ir lá curtir, comentar, agradecer a presença e participação do Glauber aqui na Rede Pedagógica. Já já a gente volta ao vivo com o Dr. Lino de Macedo para a segunda parte do minicurso Direitos de Aprendizagem. Tá imperdível a programação da 17ª Semana Rede Pedagógica. Você não pode ficar de fora. E não apenas isso, você precisa chamar os seus amigos para participar dessa formação que é 100% online, 100% gratuita e tem certificado para todo mundo que concluir essa trilha de aprendizagem. As inscrições continuam abertas em rpead.com.br. Só falta você na Semana Rede Pedagógica. Corre lá, garanta a sua vaga, porque é na plataforma que você vai ter acesso a todos os conteúdos e também poderá emitir o seu certificado. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco pelo direct do Instagram, pelo WhatsApp que está no cabeçalho do nosso Instagram ou pelo e-mail. Já já, Edivaldo Fernandes ao vivo com o Dr. Lino de Macedo. É um intervalo rapidinho. Tchau!